A crueldade e a obsessão do ser humano não têm fim. O ambicioso Endeavor levou a sua obsessão a destruir não só a sua própria vida, como também até mesmo a sua família. Mas é essa família quem irá reconstruir não só os seus laços, como também o seu mais completo interior. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo aqui de Boku no Hero Academia. Eu digo pra vocês que simplesmente o desenvolvimento do Endeavor é algo surreal. É surreal a gente ver ele antes e ver ele depois. O quanto ele cresceu como pessoa e ele continua tentando melhorar, mas como as consequências dos seus atos passados nunca vão sumir. As cicatrizes, elas nunca somem, mas pelo menos ele quer se tornar alguém melhor. Suas atitudes realmente não têm perdão algum. Porém, na vida, o mais importante não é como você começa, como você termina, mas sim toda a sua jornada, e eu vou trazer aqui pra vocês mais esse vídeo. Espero que vocês fiquem no vídeo até o final, reflitam juntamente comigo, porque esse episódio foi simplesmente insano. Trilha sonora maravilhosa, traços, tudo que estava demonstrando ali, e a história em si mesmo é muito tensa. Então vamos para mais esse vídeo, sem antes deixar de agradecer a todo mundo que tá deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Eu sei que a maioria acompanha Boku no Hero por outros canais, né, normalmente, mas não tem problema, gente. Eu não ligo para essas views, eu ligo para vocês e as suas opiniões que vocês deixam aí embaixo. Eu acho que isso é muito mais importante pra gente discutir as coisas de Boku no Hero Academia de uma forma um pouquinho mais séria, né? Vamos sair um pouquinho das porradas, vamos ver as coisas reais que realmente acontecem na nossa vida em sociedade e como o Boku no Hero ele sabe trabalhar muito bem isso. Então vamos lá direto para esse vídeo, tá bom? Primeiramente nós vamos começar conhecendo um pouquinho sobre o passado do Endeavor. E gente, eu não esperava que fosse algo tão ruim. Sinceramente falando, a obsessão do Endeavor simplesmente ela superou todos os limites do que eu imaginei quando ele maltratava o Shoto. Eu não imaginava que seria nesse nível, como ele começa e como até mesmo ele termina até tentar ser uma pessoa melhor. Quando a gente vê ele se tornando uma pessoa melhor, dá um negócio bom, mas quando a gente vê esse passado completo, gente, é um sentimento que ao mesmo tempo em que você fica com ódio do cara, você também fica, pô mano, mas agora ele tá tentando melhorar, mas olha essa merda que ele fez aqui. Então você fica tentando meio que comparar os dois, quem é pior, quem é melhor, né? Será que é melhor agora? Será que a redenção dele funciona? Será que a redenção dele não funciona? Porque olha o que ele fez. E aqui meu objetivo não é chegar num veredito se ele vale a pena, se ele merece sofrer e tudo mais, blá 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 blá. Porque consequências ele já está tendo, mas ele está procurando ser uma pessoa melhor. E como eu disse, o que mais conta é a jornada do seu caminho e não o final ou o começo. Então o Endeavor ele tem tempo para se redimir dos seus erros, mas ele não tem tempo para apagar o passado. Por isso nada disso vai mudar. Mas vou trazer essa discussão um pouquinho mais pra frente. E bom, vamos lá. Conhecendo o passado do Endeavor, ele vai procurar a família Himura, acho que é assim que é o nome. E bom, a família Himura costumava ter nome, costumava ser uma família um pouco mais rica, abastada, mas agora está enfrentando dificuldades, está pobre e eles praticamente, eles vendem, né? A verdade é essa, eles vendem para o Endeavor a esposa dele, que é a Arei, porque ela tem os poderes de gelo e o Endeavor queria alguém para superar o All Might, para que a sua obsessão de ser o herói número 1 passasse para o seu filho e o seu filho se tornasse o número 1 no seu lugar. É a clara projeção dos pais nos filhos com os seus sonhos. Então ele carrega tudo aquilo e aí ele compra a Arei, então ele tecnicamente vai casar com ela, um casamento arranjado de individualidades, algo que é um tabu, que não é permitido naquele mundo, mas ele faz, né? Até porque o cara, ele tá se projetando para ser o herói número 1, então ele tem só aquele objetivo, ele de fato, naquele momento pelo menos, não acaba se apaixonando pela Arei, nem tem qualquer tipo de interesse desse, assim como ela também parece não ter tanto interesse nele nesse momento, e também não se vê muito bem ficando em casa, então a probabilidade é assim, ela fez tudo aquilo para ajudar a família e também
também para, entre aspas, fugir. Então, assim como o Endeavor ele foge de suas responsabilidades em muitos momentos, a Rey é cúmplice dele e também foge. Ela vai por esse mesmo caminho e ela topa. Tudo, claro, pela família, porque provavelmente na família dela não mostra, mas ela também deveria viver ali em algumas humilhações, acredito eu. Porque senão, ela não teria aceitado com um olhar tão frio. E aí, indo embora, né, ela acaba olhando umas plantas ali, ela acha as flores muito bonitas, e aí ele fala assim, você gosta de flores? Gosto, né? E a gente sabe que o Endeavor, ele entrega aquela flor pra ela quando ele se redime, começa a sua redenção, ele vai lá e entrega aquela flor pra ela, lembrando daquele momento. Detalhe que esse momento só passa uma vez na vida inteira dos dois. Então, ele lembrando daquilo, pelo menos naquele momento, ele mostrou se importar com ela. E é então que nasce o seu primeiro filho, que é, no caso, o Dabi, o Toya. E aí o Dabi, ele acaba nascendo ali e tudo, só que as chamas dele são muito mais fortes do que a do Endeavor, mas o seu corpo está habituado ao gelo, assim como a sua esposa. Ou seja, por isso que ele não aguenta o fogo. O seu corpo não foi habituado para aguentar o fogo, e sim para aguentar o gelo. É uma coisa que deu errado ali. Enquanto isso, o Endeavor, ele tem mais um filho, né, que no caso vai ser a Fuyumi, e depois ele vai ter o Natsuo, e depois ele vai ter o Shoto. O Shoto, que no caso vai ser o irmão, vamos falar assim, o abençoado que nasceu com as duas individualidades do jeito que o pai queria. E é então que ele começa a se desfazer um pouquinho, não desfazer, mas ele começa a deixar o Toya de lado. Por quê? Porque ele não queria que seu filho se machucasse mais. Então a gente vai vendo que o Endeavor, mesmo que ele tenha arrumado filhos apenas pelo seu objetivo e a sua obsessão, pelo seu desejo, de toda forma ele acaba se importando sim com os filhos. Daquela forma meio deturpada, obviamente, mas ele se importa. Tanto que ele não quer mais que o Toya viva se machucando. E nós podemos ver ali também que a esposa não só é uma cúmplice, mas como ela também, em alguns momentos, ela tenta falar com o Endeavor, mas eles se casaram por um simples arranjo. Eles, na verdade, pelo menos até aquele momento, eles não se amam nem um pouquinho. Ela achou até que ela poderia viver uma vida sorrindo, fingindo sorrir, né, na verdade, porque ela já vivia assim na casa dela, e depois quando ela vai pro Endeavor, ela achou que poderia mudar alguma coisa, ou pelo menos ela conseguiria seguir olhando para algumas coisas belas assim da vida, mas ó, só se deu mal no final das contas. E isso mostra pra gente o erro de duas partes ali, não só do Endeavor, mas como também da sua própria esposa, que foi cúmplice. Não à toa ela não consegue responder o Toya quando ele questiona ela, principalmente por conta disso, porque ela também foi passiva, vamos dizer assim. E é então que o Toya, ele quer continuar praticando ali o negócio do fogo, mas ele tá se machucando, seu corpo se machuca. E o Endeavor fica chateado, não quer que o seu filho faça isso, começa a impedir que ele tente fazer esse tipo de coisa. Só que aí os filhos vão nascendo, quando nasce o Todoroki, né, o Shoto, e quando nasce o Shoto, o Endeavor fica super feliz. Enquanto isso, ele foi deixando cada vez mais o Toya de lado, que ia treinar sozinho na montanha Sekimoto, acho que é assim que é o nome dela. E ele ia treinar sozinho lá o seu fogo, e o Endeavor, ele só ensinou o seu filho a potência do fogo, né, aumentar o seu fogo, mas não ensinou para que ele resfriasse esse fogo todo. Então por isso que é muito difícil ali do menino aprender sozinho também. Mas ele queria ser o orgulho do pai, ele queria ser essas chamas do pai. O pai botou esse sonho nele desde pequeno, só que quando viu que tinha ali um certo problema, ele viu que, mano, não tem o que fazer, melhor que o meu filho não se machuque, né? Querendo ou não, é o meu filho. Porém, com essa obsessão maluca, ele acaba machucando mais e mais o seu filho, deixando ele sozinho. E a sua mãe, por ter essa convivência com o Endeavor separado, não como um casal, mas sim separados como sócios, vamos dizer assim, né? Ela não tem como falar para seus filhos nada e ao mesmo tempo também não tem como falar pro Endeavor. Vendo essa situação, o que o Toya imagina? Minha mãe é uma inútil e o Endeavor é o cara. Eu quero, né, o meu pai, só meu pai, pronto, acabou. Tanto que ele olha pra Fuyumi como menina, como se ela fosse uma inútil e não entendesse por conta disso. Ele vai pra cima do Natsu, por quê? Porque o Natsu é menino, simplesmente ele entende que o Natsu o entenderia por ele ser homem, até porque a visão feminina que ele tinha dentro da casa era uma visão deturpada, era uma visão ruim. Sua mãe não fazia nada, era apenas uma pessoa passiva, não podia fazer nada porque o Endeavor é quem mandava na casa, né? Tratamento basicamente tóxico, eu não gosto de palavra tóxico, era um arrombado.
E aí então que após o nascimento do Shoto, o Toya começa a culpar o Shoto, fala, mano, foi só esse moleque nascer que o pai meio que abandonou, deixou a gente de lado. E realmente, ele deixou de lado e só ficava treinando com o Shoto, maltratando o moleque, maltratando, que só tinha no braço da sua mãe ali o carinho que ele precisava. E olha só, até esse carinho o Endeavor ele vai conseguir quebrar entre a família. Porque o que acontece logo a seguir é o seguinte, o Toya vai tentar bater ali vai tentar ali ferir o Shoto, mas o Endeavor consegue impedir, contrata uma babá, pede pra ele se separar ali dos irmãos, pra não ficar perto da família, pra ele não machucar ninguém. Ele continua treinando, mas os irmãos ali, eles, bom, de toda forma, eles continuam brincando, né? O Natsu, a Fuyumi e o Toya. Aí eles ficam lá brincando, blá 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 blá. Só que aí chega um certo momento, ele vai crescendo, vai evoluindo, chega na fase da puberdade, lá os seus 13 anos. Então, aquele fogo, aquela chama que tá dentro dele começa a se agitar cada vez mais. Um efeito, claro, da idade. Nisso não só suas emoções, mas suas chamas começam a crescer e até mesmo mudar de cor, mudar para um azul. O seu cabelo ao decorrer do tempo também foi ficando branco, 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 branco. E aí então ele chega pro Endeavor e fala assim, pai, vai lá na montanha, não sei o que, você vai me ver, eu tenho certeza que você vai ver que eu sou melhor que o Shoto, você vai ter orgulho de mim, eu vou poder vencer o All Might como você deseja e tal. E ele só queria atender às expectativas do pai. O pai que não sabia o que falar porque fez um casamento arranjado. A partir do casamento arranjado, o que deriva dali? Deriva coisas como falta de sentimento pelas pessoas ao redor da sua casa, falta de sentimento pelos filhos, pela esposa, e o que fica na cabeça do Endeavor é apenas o objetivo e a sua obsessão. Por isso ele cria essa separação entre todos os irmãos, que tem que aprender a lidar ali de forma meio que separada, porque nem a esposa consegue fazer alguma coisa, porque de fato eles nunca criaram vínculos, e muito por conta sim do Endeavor. Ele é o grande estopim, mas ele não é o único culpado, tanto que a sua própria família percebe que eles poderiam também ter feito alguma coisa, mas não fizeram. Isso mais pra frente que vai ser abordado no episódio. E aí, bom, o Shoto vai lá, queima a floresta, como a gente já sabe, tava chorando pra caramba, né? Porque o que vai acontecer depois dali é o Endeavor ir lá bater na areia, nossa, esse momento eu fiquei indignado, eu fiquei com um ódio dele tremendo, gente. Eu, tipo, cara, o Shoto falando, não bate nela, não mexe com a minha mãe, pá, pá, pá. E os dois irmãozinhos ali sozinhos, assim, tipo, não quero ouvir briga de pai, né? Porque a gente não se envolve em briga de pai, senão leva uns tapas no meio do caminho. E aí ela fala assim, eu não consegui parar ele, eu não podia fazer nada, eu podia fazer o quê? E aí, ele olhando com aquele ódio, o que acontece? Aquele olho dele, aquele olho azulzinho, acaba deixando ela ali, olhando pros filhos, falando, meu Deus, tô com medo dos filhos, tem que sair daqui, tem que sair dessa casa. E é nisso que ela acaba jogando ali água quente no rosto do Shoto, e aí a gente já sabe onde que vai a história, ela vai ser internada e tudo. E aí ela conversando com ele, né, a gente vê ali também uns momentos do Dabi falando, pô, me queimei pra caramba, né, mas não tinha o que fazer, né, agora eu vou lascar com o papai, né, papai tá lascado, ele não vai morrer só com isso, ele vai sofrer mais um pouquinho, eu quero que ele sofra muito. E o Toya é um resultado da obsessão do Enji Todoroki, o Endeavor. E aí então que eles começam ali, dentro da sua família, tentar se reconstruir. Mas sabe quem é o pilar dessa reconstrução? É o próprio nascimento do Shoto. O Shoto, ao conhecer o Deku, fazer amizades ali na UA, ele aprende a ser mais sociável. E aprendendo a ser mais sociável, ele aprende que aqueles poderes pertencem a ele e que ele pode ali perdoar seu pai ou até mesmo a sua mãe. Mãe essa que ele imaginava que nunca mais ele teria um certo tipo de contato, porque ela também esperava que o Shoto nunca diria pra ela, tipo, oi mãe, de novo, chamar ela de mãe depois de tudo que ela também fez com ele, como ela foi cúmplice. Tem até um momento que o Toya, ele fala assim, que você sabe, mas você não sabe de nada, cala a boca, mano, não tem objetivo nenhum, você não sabe de nada, vaza daqui, você só foi vendida, você é uma qualquer, você não vale nada. Então ela já tinha sido jogada fora pela família, foi jogada fora pelo Endeavor e depois foi jogada fora pelo próprio Toya. E aí foi um negócio que destruiu, e depois dele morrer também destruiu mais ela ainda. Só que nisso tudo ela também percebe que ela tinha responsabilidades. A responsabilidade de talvez ser mais enérgica, ser uma mãe, ou então até mesmo peitar de vez o Endeavor, mesmo com o Endeavor ali, tipo, batendo nela, embora eu não sei como ela peitaria um cara daquele tamanho, é difícil, é questão de força, né? Eu não acho que ele ia espancar ela, mas só daquele tapa ali eu já não duvido de mais nada. De toda forma, o Endeavor com essa obsessão e esse ódio, e vendo que o Toya tava se desviando ali do caminho, tava desobedecendo ele, a raiva dele fica cada vez mais insana, então também foi por isso que ele bateu ali na sua esposa. Foi um negócio que foi energético,
enervando a cabeça dele, aquela inveja do All Might, tudo que ia acontecendo, entende? Então aqui, não tô falando que tudo que o Endeavor fez é justificado, gente, entendam o que eu tô querendo explicar. Tô querendo explicar que todas as atitudes dele, a sua obsessão, foi levando ele cada vez mais pro alto, pum, 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 até as suas chamas queimarem totalmente a floresta. Então ele, tecnicamente, matou o Toya. O Dabi existe hoje porque o Toya um dia morreu. E se ele um dia morreu, é tudo por culpa da própria família inteira Todoroki. E até mesmo os filhos percebem que, pô, mano, eu não devia ser passivo, eu devia ter feito tal coisa. Então a família que ele criou, mesmo daquela forma meio deturpada, ela, por si só, graças ao Shoto, que serviu para começar a unir toda essa família, eles começam a reconstruir não só o Endeavor, mas sim a própria família deles. Então o Endeavor chora e tudo, é um momento muito, muito emocionante. É legal o desenvolvimento dele, porque foi algo muito humano, foi algo muito natural, não foi algo forçado. A gente pôde entender os objetivos do Endeavor, sabe por que ele estava fazendo aquilo, toda a sua inveja. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Bom, vou dar um exemplo aqui pra vocês, já que a maioria gosta de julgar o Endeavor. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Um exemplo bem simples. Vocês já pararam pra pensar naquele jogador de futebol? Não, como exemplo, ele serve, mas parece bobo. Imagina aquele jogador de futebol. Tudo bem, ele ganha 500 mil, 1 milhão de reais, não importa. Mas você considera ele ruim. Ele não joga bem no seu time, ou nunca vai jogar na vida dele bem e tudo mais. E aí você vai lá e chega em cima dele, você é pereba. Você é pereba. Você é pereba, você é ruim, você é o podre, você é o pior, você é o pior, você é o pior. Vocês já pararam pra pensar o quanto você joga isso no jogador muitas vezes? Ou até pra alguma pessoa, pra algum amigo, ou pra alguém que você despreza, assim, que você não considera tão boa em alguma coisa, e quanto aquilo pode destruir uma pessoa? Então, da mesma forma que você faz esse negócio simples e você destrói, às vezes, com bullying, a vida de uma pessoa, muitas vezes, às vezes até com um bullying que você não enxerga, um bullying que você acha assim, não, é normal brincar com ele e chamar ele de magrelão. E aquilo, às vezes, machuca a pessoa, por mais simples que pareça, porque uma dor no meu dedinho é diferente da dor do dedinho de outra pessoa. Então cada pessoa sente a dor diferente. Então dessa mesma forma você também pode destruir a vida de uma pessoa, assim como o próprio Endeavor. Então antes de julgar o Endeavor, pense assim, será que eu também já não machuquei alguém dessa forma? Mesmo que eu não tenha batido, mas que eu tenha machucado com palavras, com ódio? Porque todos nós temos atitudes assim. Eu já tive, você com certeza já teve, por aí vai. Já machucamos muitas pessoas que talvez nunca vão se recuperar. Mas o ponto essencial do Endeavor é a partir disso ir melhorando. Tanto que aparece o próprio Hawks, explica que ele quer ajudar essas pessoas que estão tentando melhorar, que estão tentando ser alguém melhor, e aí temos a reconstrução da família Todoroki começando. E isso é um ponto muito importante. A mãe é o estopim ali para eles começarem novamente essa reconstrução, porque o Shoto teve que falar com ela foi um ponto importante, mas toda a família ali se uniu, não só para o Endeavor lutar contra o Dabi novamente e parar de fazer mal para as pessoas, mas também para se reconstruir como uma família. E eu pude perceber que o Andy Todoroki, ele começou com o tempo a gostar da sua esposa, ele começou a ver ela de outra forma a partir do momento que ele tira a obsessão da sua mente. E aí é o ponto legal. A partir da sua redenção, a partir de que ele entende que não é assim que é a vida, aí ele começa a se reconstruir. E aí nós temos lá a conversa deles, eles querem saber o que é o One for All, e aí no final do episódio o Deku vai se mostrar ali falando com os outros pessoais ali, que eram os antigos portadores do One for All. Então eles querem saber essa informação de que o que tem a ver com All for One com One for All, além do nome ao contrário. Muita coisa precisa ser explicada para esses heróis, eles precisam também dar essa resposta para a sociedade, mas a partir da reunião da família Todoroki, sabe o que eu vejo mais? Eu vejo uma reconstrução da própria sociedade dos heróis. Uma sociedade que estava totalmente destruída por si mesma, se autodestruiu, que não consegue perceber isso, mas passa pelos heróis essa reconstrução para reconstruir a sociedade como um todo, não só os heróis, mas como as pessoas ao redor, os preconceitos que a gente tem e tudo mais. Então é um ponto importante da família Todoroki, toda essa reconstrução, porque tudo isso precisava acontecer para a sociedade também crescer novamente e se reconstruir. Porque aqueles mesmos que julgam agora o Endeavor, muitas vezes julgaram outros heróis que tentaram ser os melhores e tudo, e agora eles viraram isso que a gente vê em Boku no Hero. Então é uma reconstrução ali da sociedade. Tudo isso tinha que acontecer, infelizmente, e é por isso que eu falo, não há perdão para o que o Endeavor fez, mas dá pra gente entender o personagem, e muito mais do que isso, aprender que agora ele quer caminhar em um caminho totalmente diferente que ele havia trilhado. Assim como muitos de nós, quando erramos ou fazemos algo escroto. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Bom, esse foi o vídeo, até uma próxima e te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração, fui, valeu!